Simbora aí nas aplicações. Uma outra aplicação que existe para a derivada é o estudo um pouco mais aprofundado de máximos e mínimos. Isso aí vai ter duas vertentes, inclusive, né? Vai ter até uma outra coisa que vai ser mais aprofundada ainda, que vai ser quando a gente vai estudar gráficos, de uma maneira geral. Então a gente vai ver, não agora, que isso eu acho que é a coisa que mais demora, a gente vai ver como estudar de forma completa o gráfico de uma função genérica. E aí, dentro desse estudo, a gente vai passar por isso aqui. E aí você vai ver que tem bastante pano para manga nesse assunto, tem bastante detalhe e, consequentemente, bastante possível pegadinha. Agora eu não quero me aprofundar no estudo de um gráfico como um todo. O que eu vou estar preocupado aqui em questões que têm contexto. Então, uma questão que eu vou fazer em breve aí vai ser uma questão que ele vai dar um cone. Eu vou ter um cone fixo, eu vou ter as dimensões desse cone e aí eu vou inscrever um cilindro nesse cone. Poderia ser o contrário, né? Poderia ter um cone fixo, poderia ter um cilindro fixo e inscrever um cone dentro dele, tanto faz. Então, nesse aqui é isso, eu tenho um cone que está fixo e nele eu inscrevo um cilindro. Aí a pergunta do enunciado vai ser quais, na verdade, as dimensões do cilindro que vai com o volume máximo que eu posso inscrever dentro desse cone de fora. Então, esse é um tipo de problema de máximos e mínimos. Eu tenho algo contextualizado em que eu peço alguma coisa máxima ou mínima. Ali, no caso, vai ser o volume. Então, de todos os cones, ou de todos os cilindros que eu poderia escrever esse vermelho, poderia escrever aqui um mais fininho, ó. Repara que no vermelho, a base dele é maior e a altura é menor. No verde é o contrário. Diminuí a base, aumentei a altura. Mas o volume depende da base e depende da altura. Então, qual é a posição ideal ali para eu ter o maior volume possível? Então, de todos os cilindros que eu poderia ficar inscrevendo nesse cone, qual é aquele que vai ter o maior volume? Então, esse problema contextualizado, ele tem uma dificuldade, que é você, de repente, relacionar as coisas que estão ali no problema e criar uma função. Você não tem uma função pronta, você vai ter que criar a função ali de volume. Ele tem essa dificuldade, mas ele tem uma facilidade que você vai ver que você não vai ter que ficar lucubrando muito no estudo de máximos e mínimos para saber se é máximo, se é mínimo, se é o tal do máximo local, se é mínimo local, se tem ponto de inflexão, que é outra coisa que a gente vai falar também. Essa parte de filosofia em cima de máximo local, mínimo local e ponto de inflexão não precisa ser feita numa questão dessa. Basicamente, o valor que você achar já está certo porque a questão tem contexto. Mas, bom, se eu vou fazer algo mais filosófico ou menos filosófico, se vai ser mais filosófico, se vai ser mais aplicado, antes de tudo você precisa entender o seguinte. Esse problema de máximos e mínimos tem relação com o valor específico da derivada. Então, imagina aqui uma função. Aí está o x. E olha só. Olha esse ponto aqui. E olha essa... Vou te fazer aqui um recorte de uma região em volta desse ponto específico x1. Pensa só aqui no pedaço do desenho que está em torno desse x1. Observe que nessa região aqui, que eu vou até botar de outra cor, ó, nessa região aqui, que eu estou recortando desse gráfico, nessa região, esse ponto é o ponto mais alto. Isso a gente vai chamar, depois quando for estudar com mais detalhes, isso aqui a gente vai chamar de um máximo local da função. Então, x1 é um máximo local
de f. O local é isso, nesse sentido de que eu não posso dizer que esse é o máximo da função como um todo. Por quê? Porque eu estou vendo ali na direita que a função está subindo direto. Então esse aqui não é o ponto mais alto desse gráfico de forma absoluta. Mas, pelo menos nesse recorte aqui que eu fiz, ele é o máximo. Então ele é o máximo, pelo menos nesse local. E a mesma coisa acontece aqui para o x2. Esse ponto x2, se eu chegar aqui e fizer um recorte, se eu fizer esse recorte aqui e analisar esse pedaço aqui em particular, eu observo que esse ponto x2 é o que a gente vai chamar de mínimo local. Quer dizer, pelo menos nessa região aqui, ele é o ponto mais baixo. No caso do meu desenho, inclusive, esse ponto não só vai ser mínimo local, como vai ser um mínimo absoluto, né? Porque no meu desenho, depois daqui ele só sobe. Mas, beleza. Então a gente tem esses conceitos aí, de máximo local e mínimo local. E observe o seguinte, nesse ponto, tanto nesse que eu estou no topo ali, e tanto nesse quando eu estou no mínimo, supondo aqui que, como eu estou com um desenho bem comportado, em que as derivadas existem, observe que a reta tangente, tanto nesse caso quanto nesse caso, vão ter que ficar horizontais, né? Que é, inclusive, uma coisa que a gente vai ver, o sinal da derivada tem a ver com se a função é decrescente ou decrescente. Então, quando a função está subindo, a gente vai ter aqui retas tangentes para cima. Quando a função está descendo, eu vou ter retas tangentes para baixo. Nesse caso, se eu cheguei no topo, eu não estou nem descendo nem subindo. O topo é isso, né? Eu acabei de terminar de subir para começar a descer. Então aqui a reta não tá nem, a reta tangente não é nem subindo nem descendo, ela fica horizontal. Ela está subindo, 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 chega no máximo, depois vai começar a descer. Então no máximo a reta tangente aqui ao desenho nesse ponto é horizontal. E no mínimo também. Só que aqui ele vinha descendo, parou, agora vai começar a subir. Então o importante é o seguinte, o m da reta T1 e o m da reta T2, ambos são zero. E por que eu estou pensando no m? Por que eu estou pensando no coeficiente angular da reta tangente? Ora bolas, o coeficiente angular da reta tangente, que são os m's, isso é justamente o que a gente chama de derivada no ponto. Então, logo, eu observo que o f' de x1, a derivada da função no ponto x1 ou a derivada da função no ponto x2 é zero. Qual é a moral da história aí? Como eu disse, isso tem bastante detalhe para estudar e existe inclusive uma terceira situação que é o chamado ponto de inflexão. E também tem todos os casos em que a derivada não existe, né? A gente viu que derivada nem sempre existe. Então, por exemplo, na função modular, que faz isso aqui, ó, na função modular, esse ponto aqui é um ponto de mínimo. Mas nesse ponto aqui da função modular, eu não vou poder, modular pensando no módulo de x puro, nesse ponto aqui deu um ponto de mínimo, mas eu não vou ter a derivada naquele ponto igual a zero. Por que eu não vou ter isso? Porque a derivada não existe nesse ponto. Por quê? Porque a função faz bico, né? Lembra que eu falei que tem lá umas condições algébricas para você ter existência de derivada e geometricamente no desenho você vê que aqui não tem derivada porque a função faz bico. Fez bico é porque a derivada não existe. Então aqui eu tenho um ponto de mínimo que não vai satisfazer essa condição. E além disso também tem uma terceira situação, além de máximo e mínimo, que é um chamado ponto de inflexão. Mas por enquanto esquece tudo isso. Esquece tudo isso. Vamos pensar em coisas bem comportadas e vamos fazer questões que são contextualizadas. A grande moral da história aqui é a seguinte. Máximos e mínimos de funções bem comportadas
ou seja, funções que têm derivada, tem a ver com derivada igual a zero. Então, isso aqui que é a grande moral da história. Máximos ou mínimos vão ter a ver com derivada zero. E aí, repito, né, que por enquanto estamos fazendo vista grossa aqui, ignorando todos os detalhes que vão surgir, todos os possíveis problemas que vão surgir nesse estudo. Estamos aqui, primeiro, pensando de forma bem simples. E a gente vai primeiro abordar problemas contextualizados que tenham funções bem comportadas. Depois a gente aprofunda os detalhes, exceções e tal, as pegadinhas. Mas por enquanto você tem que ter na cabeça isso. Está falando de máximos ou mínimos, derivada é zero. Isso aí é o famoso deriva igual a zero. Então, toda vez que eu estou num negócio bem comportado e eu estou num ponto mais alto, ponto de máximo, ou num ponto mais baixo, ponto de mínimo, a derivada ali vai ser zero. Então, só fica com isso na cabeça. Vamos agora fazer alguns exercícios contextualizados usando essa ideia aqui. Voltamos já.